Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 1º de julho de 2022. Começamos, hein, gente? O segundo semestre. A você de casa sempre ligadinho com a gente aqui no Pauta Aberta da TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do jornal desta sexta-feira, dia 1º de julho. Número de focos de incêndio registrados na Amazônia apontam em junho a situação mais grave dos últimos 15 anos para esta época do ano na região. Há 3 meses das eleições, o Senado aprova projeto que coloca o Brasil em estado de emergência. Com isso, o governo federal está autorizado a furar o teto de gastos, liberado para ampliar os benefícios sociais, principalmente aos mais pobres, que hoje sofrem até para comprar comida no nosso país. Houve críticas da oposição, mas de lá também vieram votos favoráveis para a aprovação dessa PEC. A guerra na Ucrânia chega a 128 dias, com novos ataques, dessa vez a Odessa, no sul do país. De acordo com o governo da Ucrânia, os mais recentes ataques atingiram um prédio residencial e também um centro de recreação em Odessa. Pelo menos 18 pessoas morreram. Entre essas vítimas estão 2 crianças. No Pauta Aberta de hoje, a gente mostra também algumas surpresas da natureza, como o banho de sol de mamãe jacaré com nada menos do que 11 filhotinhos nas costas, às margens da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. E ainda o espetáculo da Florada dos Ipês, que transforma as cores da cidade de Maringá, no noroeste do Paraná. E é nesta época do ano que a cidade fica ainda mais linda e encantadora, para a alegria e orgulho dos 400 mil habitantes de Maringá. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta sexta-feira já está no ar. Nós vamos agora para a aprovação da PEC que ocorreu ontem à noite pelo Senado, uma PEC que foi aprovada muito às pressas, né, e que garante aí que o governo possa gastar mais de 40 bilhões de reais, principalmente em benefícios sociais. Quem tem todos os detalhes para a gente é a Heloísa Brunkel. Muito boa tarde para você, Elu. Oi, Odilon, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Pauta Aberta. Exatamente. O Senado aprovou na noite de ontem uma proposta de emenda à Constituição que prevê gastos de 41,2 bilhões em medidas para o auxílio à população mais pobre e também alguns profissionais. Esse texto também estabelece um estado de emergência no país para viabilizar a criação de um voucher temporário de R$1.000 para caminhoneiros autônomos e um benefício para os taxistas. Sem o estado de emergência, essa medida poderia ser contestada na Justiça, porque a lei proíbe a criação de benefícios sociais em anos eleitorais. Essa PEC só vale até o fim desse ano. Ela prevê a ampliação de R$400 para R$600 mensais do Auxílio Brasil. A ampliação de R$53 para o valor do botijão a cada 2 meses. A compensação aos estados para atender a gratuidade nos transportes públicos de idosos. E também o repasse de 500 bilhões para o programa Alimenta Brasil, que prevê a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e a distribuição a famílias em segurança alimentar. O texto prevê ainda a decretação do estado de emergência no Brasil para possibilitar a criação de novos benefícios. Para ser aprovada de fato, essa PEC precisa ainda passar pela Câmara. Voltamos com você no estúdio. Valeu, Elu. Aprovação a toque de caixa ontem à noite no Senado, né? Foram 72 votos a favor, 1 voto contrário, o do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Entre os senadores presentes, né? Eram 73. No total, são 81 senadores que compõem o Senado Federal. Ontem à noite, 73 votaram. Bom, acontece que a aprovação no PEC no Senado movimentou fortemente o mercado financeiro. Os impactos já foram acompanhados hoje, né, ao longo dessa sexta-feira. Os investidores seguem monitorando os riscos fiscais com a aprovação da proposta que libera esse gasto bilionário aí no Brasil,
muito perto das eleições, né? E por isso hoje o dólar operou em forte alta. Pouco depois das 3 da tarde, essa alta era de 1,77%, com a moeda norte-americana sendo negociada a R$ 5,30. A alta no preço do dólar turismo no início da tarde chegava a 1,93, a moeda sendo negociada a R$ 5,51, isso pouco depois das 3 horas da tarde. Um destaque, né? A última vez que o dólar tinha superado os R$ 5,30 foi em 4 de fevereiro deste ano. Naquele dia, a cotação apontava aí R$ 5,32 o valor do dólar. Nós temos informações de agora, deste momento, né? O avanço do dólar neste momento é de 1,71%. A moeda norte-americana, neste momento, sendo negociada aí a R$ 5,32. Bom, o Ministério Público Federal vai apurar se mais dirigentes da Caixa Econômica estão envolvidos em denúncias de assédio sexual ou moral ou se acobertaram, a prática dentro do banco. O prazo é de 10 dias para que a Caixa se manifeste. O Ministério Público quer que a Caixa envie informações e documentos, uma vez que existe a suspeita de assédio sexual por parte de outros executivos do banco. A Caixa informou que o Conselho de Administração decidiu que a investigação prossiga no ramo da corregedoria da estatal e vai contratar uma auditoria externa para fazer também uma investigação paralela, garantindo o sigilo das vítimas. Elas relatam que não se sentem seguras, já que a corregedoria está ligada à presidência da estatal. O novo comando da Caixa Econômica Federal deve anunciar a criação de um canal de denúncias para receber relatos de assédio sexual e moral dentro do banco, na esteira dos casos que levaram à saída do ex-presidente Pedro Guimarães. Já há também a informação do pedido de afastamento do número 2, que vinha depois aí de Pedro Guimarães. Bem, semana marcada aí pelo pedido de desligamento, de demissão do Pedro Guimarães. E olha só, o Brasil registrou um recorde de pedidos de demissão nos últimos 12 meses. Comportamento aí do trabalhador brasileiro. Veja o que aconteceu. O Brasil registrou 6,175 milhões de pedidos de demissão nos últimos 12 meses, até maio. É um recorde em meio ao desemprego alto e à dificuldade dos trabalhadores de voltar ao mercado de trabalho. Esse número equivale a 33% do total de desligamentos de trabalhadores no período. Isso significa que 1 a cada 3 desligamentos foram voluntários, a pedido do trabalhador. Esse levantamento é feito pela LCA Consultores e leva em conta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que contabiliza as vagas com carteira assinada aqui no Brasil. Quando comparado a maio de 2021, houve um aumento de 50% no número de demissões dentro do acumulado de 12 meses. Em maio desse ano, foram 572.364 demissões voluntárias. O número só é menor do que o registrado em março. Nessa base de comparação, os pedidos de demissão equivalem a 36% do total de maio. São Paulo está no topo dos estados com maior número de pedidos de demissão. Outro estudo feito pelo LinkedIn mostra que 49% dos entrevistados estão considerando mudar de emprego ainda nesse ano. Essa porcentagem é ainda mais alta para os profissionais jovens de 16 a 24 anos, somando 61%. Os 2 principais motivos são a busca por melhores salários e o desejo por um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Gente, vamos falar de desmatamento agora, porque os números na Amazônia preocupam ambientalistas de todo o mundo. Só no primeiro semestre deste ano, a área sob alerta na Amazônia já é a maior dos últimos 7 anos. Os dados são do Sistema de Monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram 3.750 quilômetros quadrados de área desmatada só no período de 1º de janeiro a 24 de junho, o equivalente a mais de 2 cidades do tamanho de São Paulo. O estado do Amazonas foi o mais afetado, com 1.131 quilômetros de área devastada, seguido pelo Pará e Mato Grosso.
A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de 8 estados: o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão. Diariamente são registrados sinais de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto para áreas totalmente devastadas, como para aquelas em processo de degradação florestal, ou seja, onde acontece exploração de madeira, mineração, queimadas e outras atividades ilegais. O sistema não é o dado oficial de desmatamento, mas alerta sobre onde o problema está acontecendo. A medição oficial é realizada pelo sistema PRODES e costuma superar os alertas sinalizados pelos sistemas. Na temporada de agosto de 2020 a julho de 2021, foram 13 mil metros quadrados de área sob alerta de desmatamento, maior número desde 2006. Uma estimativa feita pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, aponta que a Amazônia poderá ter mais de 15 mil quilômetros quadrados de área desmatada até julho deste ano. Os meses de janeiro e fevereiro de 2022 acumularam recordes de desmatamento no Brasil. Normalmente, o período entre dezembro e março acumula taxas menores de desmate por estarem na estação chuvosa da maioria dos estados do bioma. No entanto, as taxas atuais se comparam aos registros da estação seca em anos, onde houve maior ação contra os crimes ambientais. Em janeiro, foram 430.044 quilômetros de área sob alerta de desmatamento. A média para janeiro, no período entre 2016 e 2021, é de 162 quilômetros quadrados. A taxa atual foi 165% maior. Já em fevereiro, foram 199 quilômetros quadrados de área sob alerta de desmate e a média entre 2016 e 2021 é de 135 quilômetros quadrados. O número registrado neste ano é 47% maior. A pergunta é: até quando os números do desmatamento vão continuar crescendo no Brasil? É um cenário de tristeza, né? Muita destruição, um comportamento que não muda, infelizmente, entre muitas pessoas aí no nosso país, né? Que fazem questão realmente de desmatar, de destruir áreas que seriam áreas de preservação no nosso país. Trouxemos essas informações sobre os incêndios na Amazônia. Temos informações agora de um incêndio de grandes proporções que está ocorrendo no Peru, muito próximo às ruínas incas de Machu Picchu, né? Há informação aí de que esse incêndio consumiu uma área de aproximadamente 3 milhões de metros quadrados. Uma área imensa, muito perto de Machu Picchu. Esse incêndio florestal já teria sido controlado nesta sexta-feira pelos bombeiros no Peru, mas a situação é de alerta porque essa área destruída está muito próxima às ruínas históricas, né, de Machu Picchu, as ruínas incas de Machu Picchu. A informação também é de que esse fogo teria começado na última terça-feira a partir aí de incêndios planejados por agricultores da região. Acontece que tudo saiu do controle por causa dos ventos na região e o incêndio tomou essas proporções muito maiores aí e se aproximou, né? Esse incêndio florestal acabou se aproximando e muito das ruínas de Machu Picchu no Peru. Situação de alerta também no Peru com relação a incêndios florestais. Agora, de volta ao Brasil, a gente traz informações sobre as compras pela internet, né? Dobrou o número de compras dos brasileiros pela internet, mesmo com a reabertura das atividades econômicas nesse período que as pessoas estão chamando de pós-pandemia. Ainda estamos em pandemia, mas já houve a reabertura do comércio. Mesmo com a reabertura do comércio, aumentou a procura dos brasileiros pelas compras na internet. As vendas do comércio eletrônico brasileiro dobraram no ano passado e chegaram a mais de 17 milhões de encomendas, segundo dados da plataforma Melhor Envio, responsável por fazer a intermediação logística entre vendedores virtuais e as principais transportadoras do país. Desses envios, 2 em cada 10 são de produtos da categoria de moda, como roupas e calçados, somando
4,7 milhões de encomendas, o triplo do que foi registrado em 2020. Envios nos segmentos de joias e relógios também tiveram um aumento. Em 2021, o setor foi responsável por mais de 2,4 milhões de intermediações de fretes, 3 vezes mais do que em 2020. Mesmo com a retomada do comércio e das vendas em lojas físicas em 2021, os envios do comércio eletrônico seguiram em crescimento em relação à disparada do ano anterior. A partir desta sexta-feira, dia 1º de julho, todos os refrigeradores que chegarem ao comércio, sejam esses aparelhos nacionais ou internacionais ou importados, esses refrigeradores devem exibir uma nova etiqueta de conservação de energia elétrica do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Acompanhe. A nova etiqueta traz 3 subclasses, indicando diferença de consumo de até 30% entre os produtos mais eficientes. Além disso, introduz um QR Code que, no primeiro momento, vai remeter o consumidor ao status do registro do refrigerador, para ver se ele está ativo, inativo, suspenso ou cancelado. É importante sempre que ele esteja ativo, porque significa que o refrigerador atende os requisitos estabelecidos no regulamento e tem liberação aprovada pelo Inmetro para ser comercializado no mercado nacional. Segundo o Inmetro, a ideia é criar uma ferramenta a fim de promover ainda mais subsídios para a tomada de decisões do consumidor, usando a etiqueta de eficiência nacional de conservação de energia. A nova etiqueta para geladeiras também introduz subclasses para classificar os modelos que consomem menos. Com isso, o Inmetro pretende destacar para o consumidor qual o produto que realmente gasta menos energia e incentivar que a indústria adote novas tecnologias em seus produtos para que se tornem mais eficientes. O comércio varejista tem prazo até 30 de junho de 2023 para continuar vendendo os produtos com a etiqueta antiga. Agora eu tenho um convite mais do que especial para você. Venha junto com a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil, o padre Cleodon Amaral com Graciele Gonçalves do programa Bela Graça, para conhecer a rota do êxodo, a saída do povo hebreu da escravidão no Egito. Vão ser 21 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, com visitas a vários lugares muito especiais. Você vai conhecer no Egito as pirâmides de Gizé, a Esfinge, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas rumo à Jordânia. Na Jordânia, vai conhecer as montanhas de Wadi Rum, o deserto onde foram feitas várias filmagens, vai conhecer Petra, cidade esculpida nas rochas, até chegar ao Monte Nebo, onde terá a mesma visão que Moisés teve da Terra Prometida. Também vai visitar Hierash, uma das 10 decápolis romanas. Em Israel, a visita será a Nazaré, onde aconteceu a anunciação a Nossa Senhora, Caná da Galileia, Cafarnaum, Bem-aventuranças, Jericó, o Mar Morto, Jerusalém, Belém, o local do nascimento de Jesus, o Santo Sepulcro, o Monte das Oliveiras e o Cenáculo. Depois vai a Portugal para visitar Lisboa e seus pontos turísticos e religiosos. Seguirá para Fátima para visitar os locais das aparições de Nossa Senhora. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho também é a nossa missão. Gente, nós vamos para o intervalo agora. Vamos falar no próximo bloco sobre a alta no preço dos seguros de carros e também as imagens espetaculares da florada dos ipês em Maringá. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Estamos ao vivo aí para todo o Brasil, são 4h42 da tarde.
A você aí do outro lado, sempre ligadinho aqui na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos falar agora, vamos trazer notícias internacionais, vamos falar sobre a guerra, né? Chegamos hoje a 128 dias de guerra na Ucrânia, uma sexta-feira muito triste, marcada aí pelo ataque a mísseis à cidade de Odessa. Infelizmente, depois de mais este ataque, a região sul do país, desta vez, várias mortes foram confirmadas. Confira na reportagem. Um ataque russo contra a região ucraniana de Odessa deixou vários mortos e feridos nesta sexta-feira. A ação acontece um dia após a retirada das tropas da Rússia de uma ilha estratégica, um revés para o Kremlin. Os ataques aconteceram depois que os líderes dos países da OTAN encerraram uma reunião de cúpula em Madrid com o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de uma ajuda de 800 milhões de dólares em novas armas para a Ucrânia. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, comparou a nova situação diplomática a um retorno à Guerra Fria. Uma possível abertura surgiu com a visita a Moscou do presidente da Indonésia, Joko Widodo, na quinta-feira, depois de uma viagem a Kiev. Ele afirmou que entregou ao presidente russo Vladimir Putin uma mensagem de seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky, mas nenhuma parte revelou o conteúdo desta mensagem. Poucas horas depois do fim da reunião da OTAN, um míssil atingiu um prédio de apartamentos na região de Odessa, no sul da Ucrânia. Outro ataque atingiu um centro de recreação. Os bombardeios aconteceram um dia após a retirada das forças russas da Ilha das Serpentes, perto da costa de Odessa. O local virou um símbolo da resistência ucraniana nos primeiros dias da guerra. A ilha é considerada um ponto estratégico devido à sua localização contígua às rotas marítimas próximas do porto de Odessa. A Rússia tentou instalar baterias de mísseis e defesa aérea no local quando suas forças foram atacadas por drones. Zelensky declarou na quinta-feira que a decisão de deixar a ilha muda consideravelmente a situação no Mar Negro. Mais um dia muito triste na Ucrânia, né? De acordo com autoridades locais, desta vez os mísseis contra a cidade de Odessa partiram de aviões russos. Depois dos ataques, o parlamento ucraniano fez um minuto de silêncio para homenagear as vítimas em Odessa. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, em mensagem aos parlamentares da Ucrânia, garantiu que estará ao lado do país neste processo de adesão da Ucrânia ao bloco europeu, um processo que já foi iniciado aí com um convite, com a oficialização do convite e da candidatura da Ucrânia. Em Lysychansk, no leste do país, informações que temos, que chegaram agora há pouco, apontam que as tropas russas tomaram uma refinaria da cidade, tudo dentro da estratégia do Kremlin para ampliação do controle total sobre a região separatista do Donbass. Essa região fica bem no extremo leste do país. Bom, e se nos campos de batalha o cenário está distante de uma trégua, né? Temos visto aí ataques diários contra a Ucrânia, já são 128 dias de guerra. Outra batalha acontece sob o ponto de vista histórico e cultural, né? Movimenta a história, inclusive, da culinária ucraniana. É que um prato super tradicional da Ucrânia também é considerado típico na Rússia. Hoje, neste universo culinário, a vitória foi ucraniana. Tudo porque a Unesco, nesta sexta, adicionou o prato típico ucraniano à lista de patrimônio cultural em perigo. A partir de agora, portanto, os segredos desta arte da mesa estão mundialmente mais protegidos. Uma cultura em risco. Assim, a Unesco classificou nesta sexta-feira a arte de cozinhar o borscht, sopa que é símbolo da Ucrânia. A organização adicionou o prato à lista de patrimônio cultural em perigo. Como posso explicar a um estrangeiro o que é o borscht? Eu sempre digo a um estrangeiro que é um prato que comi quase imediatamente após o leite da minha mãe. É o primeiro prato. Esse é um prato que como todos os dias, que eu cozinho para meus filhos e minha família. A Ucrânia apresentou em abril o pedido para incluir a cultura da sopa na lista do patrimônio cultural imaterial em perigo. De acordo com Kiev, a invasão do país pela Rússia ameaça a viabilidade da tradição que envolve o prato. O governo ucraniano saudou a decisão de reconhecer esta sopa à base de beterraba, que a Rússia também reivindica como prato nacional.
Em muitos lugares na Turquia, Eslovênia, América, você pode encontrar o borscht enlatado, onde diz sopa russa. Se formos a um restaurante no exterior e houver borscht no menu, a tradução é sopa russa. É simplesmente inacreditável. O ministro da Cultura ucraniano, Alexander Tkachenko, comemorou a posição da Unesco. Entusiasmado com a repercussão, Tkachenko declarou que a vitória ucraniana vai vir tanto na disputa pelo borscht quanto na guerra que acontece no país. E aqui no Brasil, pelo terceiro mês seguido, subiu o preço do seguro de carros. Para muitas pessoas, inclusive essas altas seguidas, são consequências aí também, são algumas das consequências da guerra na Ucrânia. Imagina, gente, se manter um carro já está difícil, né, com as altas sucessivas dos combustíveis, com a alta do seguro fica mais difícil ainda. Confira. Se andar de carro, tá caro. E o seguro? Hoje tá muito caro. E não é de hoje. O índice de preços do seguro automóvel revelou um aumento de 0,3 ponto percentual no valor do seguro de carro em maio. Até parece pouco 0,3, mas é o terceiro mês consecutivo com alta. Por exemplo, no começo do ano, ao contratar um serviço, para um carro que custa 50 mil, o segurado pagava R$ 2.850 pelo serviço. Com o aumento registrado em maio de 0,3, a taxa foi para 6,4, fazendo o segurado pagar R$ 3.200 pelo serviço. Com essa crise da guerra que houve e com a falta de implementos que tem de produtos chineses que são parte dos componentes dos veículos, isso fez com que faltasse muito carro novo. E o carro velho, por consequência, ele aumentou muito o valor dele. É uma situação que faz muito tempo que não ocorre. E isso faz com que eleve o valor do seguro, porque as peças aumentam, os valores de reposição aumentam. E cada sim ou não na hora de fazer o seguro, o valor já muda. Seja na questão da região onde o segurado mora, idade do veículo. Por gênero, a mesma coisa. Se comparado com o mesmo período do ano anterior, o preço para a mulher aumentou 28,3% e para o homem 19,6%. Por faixa etária, não é diferente. Se é homem ou mulher, às vezes não varia muito. O que varia um pouco mais é a questão da faixa etária. Você pega grupo de 18 a 25, tem um risco maior. Depois, se você tem um perfil, por exemplo, o casado, é um perfil também mais tranquilo. Você pega um solteiro, o perfil é outro. Então, isso tudo foi feito, análise, pesquisas de mercado e pesquisas com dados. Tanto na rua como em casa, na hora de sair, a gente se preocupa com muitas coisas, que é o caso da dona Milene também. Ela está dentro do carro aqui, ó. Se assustou até. Dona Milene, tudo bem com a senhora? A senhora tem seguro no carro? Tenho. Pelo que ele vai me favorecer, se eu precisar usar, eu não acho caro. Quando você comprar um veículo, já faça uma cotação do seguro antes de comprar, para que você saiba se aquele modelo você vai ter condições de pagar, o seguro dele para manter tudo, porque isso gera uma tranquilidade muito grande para o consumidor. Igual um plano de saúde. Você paga para não usar, né? Mas você se sente seguro, como eu falei, se sente seguro. Seguro me dá segurança. E a partir de amanhã a bola rola pelo Brasileirão, é a 15ª rodada. Veja os jogos. No Maracanã, às 4h30 da tarde, o Fluminense enfrenta o Corinthians. No mesmo horário, no Alfredo Giacone, o Juventude recebe o Atlético Mineiro. Às 7h da noite, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Flamengo. Também às 7h da noite, na Arena Castelão, tem Ceará e Internacional. Às 9h da noite, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Atlético Paranaense. No domingo, às 11h da manhã, no estádio da Ressacada, o Avaí enfrenta o Cuiabá. Às 4h da tarde, no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebe o São Paulo. Às 6h da noite, no Estádio Independência, tem América Mineiro e Goiás. E no Couto Pereira, o Coritiba enfrenta o Fortaleza. E segunda-feira, no Nabi Abichedi, às 8h da noite, Bragantino e Botafogo fecham a rodada. Agora eu vou mostrar para você uma das imagens que marcaram a semana, um jacaré fêmea tomando o maior banho de sol às margens da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. O detalhe, com vários filhotinhos. Veja só. Uma mamãe resolveu tomar um banho de sol com 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filhotes em cima dela. Uma imagem inusitada que chamou a atenção de quem passou pela orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta semana. O registro foi feito por um servidor público, que viu a folga e a tranquilidade dela. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que mantém o monitoramento dos jacarés presentes na lagoa e que foram identificados 20 animais adultos e 11 filhotes na bacia. Os pequenos crescem lentamente devido à baixa taxa de reprodução e ao fato de essas espécies, quando filhotes, serem uma fácil presa para aves de grande porte. Ah, e uma dica: não chegue muito perto dela não. A mamãe jacaré é braba. Surpresas da natureza de Belo Horizonte, vamos para Maringá, uma época espetacular na cidade, a época da florada dos ipês. Acompanhe. Um cenário encantador. É isso que a cidade de Maringá, no noroeste do Paraná, está oferecendo aos moradores e visitantes. Junho e julho são os meses da florada do ipê roxo, árvore símbolo da cidade. A gente inicia a florada dos ipês em maio com os ipês rosas. Aí depois do rosa, lá para junho, entre junho e julho, a gente tem a florada do ipê roxo. Depois, em setembro, a florada do ipê amarelo e a floração termina com o ipê branco em outubro. Nativa da região, a espécie encontra no solo e clima as condições perfeitas para se firmar. São aproximadamente 10 mil ipês roxos espalhados pelas ruas e praças. Para todo lado que se olha nesta época do ano, tem sempre um lindo ipê encantando quem passa. O ipê ele é muito interessante para a arborização urbana, né? Para arborizar o nosso sistema viário, porque ele é uma espécie que a gente consegue mudas com facilidade. Ele tem um crescimento relativamente rápido, gera um bom sombreamento. O sistema radicular do ipê ele não é tão agressivo, então a gente consegue manter numa calçada estreita ou num canteiro central. Além disso, a árvore não fica com um porte exagerado, então ele não gera muitos problemas para as edificações e uma série de outros fatores. Ele se torna uma atração. É impossível não querer registrar um pouco dessa beleza. Quem mora em Maringá já sabe que todos os anos pode esperar pela florada dos ipês. Mas não é porque acontece sempre que esse espetáculo passa despercebido. Até porque a natureza é única e mestre na arte de surpreender. É por isso que a cada ano os ipês surgem ainda mais esplêndidos e majestosos, trazendo a cor que já é marca registrada da cidade. Encanta, acho que qualquer um que vê fica maravilhado, né? E parece que esse ano tá mais florido ainda. É muito lindo, lindo mesmo. Maravilhoso, né? Deixa a cidade mais encantadora. Natureza de Deus, né? A natureza sempre é mais bela. É linda e inspiradora Maringá, que fica ainda mais linda, né, nesse período com a florada dos ipês. Gente, a gente está terminando. Antes disso, eu tenho um convite muito especial a você. A partir das 7 horas, ao vivo para todo o país, tem Arraial do Seu Vigário 3, uma festa ao vivo aqui na TV Evangelizar, comandada pelo Padre Reginaldo Manzotti. Você não pode perder às 7 horas, ao vivo aqui na TV Evangelizar. Excelente fim de semana, a gente volta a se encontrar na segunda-feira à tarde aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau.